E aí galera do Me Salva, tudo certo? Bem, vamos dar início então ao nosso novo módulo da física, o módulo de cinética dos gases, perfeito? Bem, para começar o módulo, nós vamos ter uma aula mais introdutória, onde a gente vai ver introdução dos gases e também o conceito de gás ideal, fechou? Vamos lá então. Bem, para começar com a as aplicações práticas dos gases no nosso cotidiano, a gente tem aqui uma caneca, famosa caneca de chopp, nosso happy hour. E bem, os engenheiros industriais, eles estudam como que o gás do chopp forma o seu colarinho. Sabe, tem as máquinas de chopp lá, trabalha com a pressão da máquina e tal, temperatura. Então, esses gases vai formar o colarinho. Essa é uma aplicação prática. Bem, segunda aplicação prática dessa aula é a troca de calor, de gases, entre os oceanos e a atmosfera, no caso as nuvens. Os meteorologistas têm que estudar muito bem essa formação desses gases aqui e o movimento deles. Fechou? Bem, vamos seguir então com nossa introdução de gás. Então, aqui vai. Bem, o que gás nos remete? Gás nos remete a moléculas, também nos remete a partículas. Como a vista nesse cilindro aqui, beleza? Bem, essas partículazinhas aqui e tal, que possuem três importantes propriedades, que são elas: a pressão, o volume e a temperatura. Aqui pressão, volume e temperatura. E bem, a pressão, o volume e a temperatura são as propriedades que relacionadas entre si, e é isso que nós vamos estudar nesse módulo. É bem importante frisar que é isso aí que nós vamos ver, a relação delas entre si. Isso de acordo com o movimento das partículas e das moléculas dos gases. Bem, a gente vai ver então, estudar nesse módulo essa relação aqui. E bem, a gente vai ver então, nessa ótica aqui das três propriedades e do movimento, a lei dos gases, os diferentes tipos de trabalhos realizados, se for uma transformação isovolumétrica, mesmo volume, transformação isobárica, isotérmica, bem, diferentes expansões. Então tá, a gente vai ver isso aí, essa relação pressão, volume e temperatura com o movimento dos gases. Bem, só que para isso a gente tem que idealizar um modelo experimental de gás que se adeque a todos. Porque, pô, o comportamento de um gás, por exemplo, um nitrogênio, não vai ser 100% igual, vai ser parecido com o comportamento de um gás oxigênio, por exemplo. Beleza? Então a gente tem que idealizar um modelo de gás ideal que possa se adequar a todos os outros gases. E bem, vocês já devem ter escutado muito essa frase aqui, essa expressão de gás ideal. Mas bem, vamos explicar as características dela. Como que funciona um gás ideal? Bem, as suas moléculas, elas são bem afastadas e possuem peso desprezível. Por quê? Por que isso aqui? Bem, para que não haja atração, ou repulsão elétrica entre as moléculas. Elas vão estar bem afastadas umas das outras. E também o seu tamanho vai ser desprezível, vai ser um tamanho muito pequeno. Ou seja, praticamente a atração e repulsão elétrica delas vai ser nula. Bem, outra propriedade dos gases ideais é que as colisões de suas moléculas serão somente elásticas. Bom, por que somente elásticas? Tu te lembra lá da física que uma colisão elástica, ela tem o princípio de conservar a energia.
Portanto, quando haverem colisões das moléculas, elas não perderão energia, por exemplo, em forma de calor. Não haverá perda. Por quê? Porque as colisões serão somente elásticas. Elas conservarão energia. Beleza? Bem, então tá. Só para recapitular um pouquinho essa aula mais introdutória, nós vimos a introdução de gás e também as propriedades do gás ideal, que vai ser o nosso modelo teórico para estudar durante o módulo inteiro. A gente sempre vai estudar propriedades, leis, em função desse gás ideal, desse modelo idealizado aqui. Fechou? Bem, espero que tenha entendido essa aulinha um pouco mais introdutória e até a próxima, gurizada!